Vamos abrir a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. As comunidades e famílias que recebem a palavra em outras cidades, por favor, carta de Paulo aos Romanos, logo após o livro Atos. No capítulo 12, nós vamos fazer um comentário sobre alguns versículos. Paulo, aqui nesse ponto da sua carta, ele já está passando para as instruções finais, porque nos capítulos anteriores, ele desenvolveu toda a sua teologia, ou seja, a forma como ele compreendia a presença de Cristo entre nós. Aqui no finalzinho ele começa a admoestar, a instruir e dizer como que o povo de Deus precisava caminhar. Na introdução aí do capítulo 12, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A introdução, ela nos diz que nós precisamos de fazer um sacrifício agradável a Deus. Ora, antes de Jesus, os animais eram sacrificados a Deus. Todo o ritual que se via no templo era uma ação que o homem fazia fora dele, com a clara intenção de agradar o Senhor. Mas depois de Cristo, que foi feito o sacrifício definitivo na cruz, os crentes ficaram desobrigados de fazer sacrifícios e obras de natureza exterior. Porém, eles deveriam continuar fazendo sacrifícios de natureza interior. E é nisso que se fundamenta a doutrina ensinada por Paulo. Não se trata mais de nós parecermos justos exteriormente, mas trata-se de buscar a justiça e a santidade que está dentro de nós. Então, como é possível a gente fazer um sacrifício vivo? Ele está falando aqui que nós precisamos apresentar os nossos corpos a Deus, e não o corpo dos animais que eram sacrificados. Mas nós vamos ser sacrificados no lugar dos animais? Não, Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo que a nossa vida corporal, a nossa vida no dia a dia, precisa ser apresentada a Deus como se fosse um sacrifício. Isso significa dizer que nós precisamos de sacrificar os interesses do corpo para que os interesses do espírito possam ser premiados. O que são os interesses do corpo? É tudo aquilo que tem a ver com a carne. Quando nós deixamos de ir à igreja por causa de uma razão qualquer, e nós temos muitas razões para não ir, nós estamos dando vazão aos interesses do corpo. Quando nós deixamos de reservar um dia para o Senhor na semana, para nós tratarmos das coisas do Senhor, nós estamos dando vazão aos interesses da carne. Estamos deixando de sacrificar a nossa vida carnal por causa das coisas do Espírito. As coisas da carne, elas passam rapidamente, elas se consomem rapidamente.
Mas as coisas do Espírito, elas permanecem para sempre. Por esta razão, o apóstolo, ele começa o capítulo 12 dizendo assim: eu estou rogando a vocês, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo profundo amor que Deus tem para vocês aprenderem que sacrifício agora precisa ser feito. Nós precisamos aborrecer a nossa vida na vivência com Cristo, irmãos. Não é possível que a gente venha à igreja, que a gente ouça as pregações que são feitas, que a gente veja os estudos que são feitos, e nós continuemos vivendo da mesma forma como nós sempre vivemos. A nossa vida precisa ser sacrificada, ela precisa ser aborrecida por causa de Cristo. E qual a finalidade disso? O mesmo apóstolo diz que a palavra de Deus é uma ferramenta que Deus utiliza para transformar o homem, para preparar o homem de maneira que ele seja perfeito para realizar as boas obras. Olha só, a palavra de Deus é uma ferramenta que pretende mudar você. Se não estão acontecendo mudanças, eu sinto muito, você não está entendendo nada. Você já vem aqui da igreja faz quanto tempo? 4 anos, 5, 3, 10 anos? Você é capaz de olhar para os anos que você está ouvindo esta palavra que vai sendo anunciada todas as semanas? Olhar para trás e ver e verificar se houve mesmo mudanças significativas na tua vida? Ou nós continuamos sendo o mesmo homem, a mesma mulher, do mesmo modo quando nós entramos aqui, irmãos? Nós estamos acostumados, no pensamento da igreja tradicional, a vir na igreja para cultuar o Senhor, para realizar aquilo que os rituais do sacerdócio levítico nos ensinou a fazer durante muitos anos, nós estivemos sendo orientados por estes rituais de natureza exterior, que nada mais são do que sacrifícios exteriores. Nós estamos habituados a ir à igreja para cantar para Deus. E cantamos e dançamos e ficamos possuídos do espírito da dança e achamos que está tudo bem. Os índios fazem isso também. Os umbandistas fazem isso também. No entanto, eles não são cristãos. Irmãos, vamos para casa achando que recebemos o Espírito Santo. Mas estas coisas, elas não encontram lugar na mensagem apostólica. Nós não vemos apóstolos dançando. Por acaso alguém tem notícia que Jesus dançou dentro da sinagoga, irmãos? Alguém tem notícia de que Jesus sorriu em algum instante? Por quê? Porque não tem graça alguma. Nós temos que deixar esta palavra fazer as mudanças, as modificações necessárias no nosso caráter. Se nós não permitirmos que isso aconteça, nós vamos ficar mentindo para nós mesmos, esquentando o banco da igreja, sem, no entanto, sofrermos as transformações que vão nos conduzir ao reino celestial. E para isso, é necessário sacrifícios
Quer dizer, é preciso aborrecer a sua vida. Se você não tiver coragem para isso, olha, vai fazer uma outra coisa qualquer. Eu aconselho ficar em casa fazendo tricô. Se for para você continuar do mesmo jeito, não venha diante da palavra, não, porque você vai ser acusado por ela quando você morrer. Assim que você acordar do outro lado, a palavra vai te acusar. Ela esteve com você, você não se importou com ela. Já naquele tempo, os crentes tinham preguiça. De certo, era diferente o povo de Deus da época antes de Cristo. Nos nossos dias, nós vamos continuar vendo crentes preguiçosos. Irmãos, vamos acordar. O pobre apóstolo está dizendo, olha, eu estou rogando a vocês. Rogar é diferente de pedir. Rogar é quase se colocar de joelho e dizer, olha, por compaixão, pelo amor de Deus. Apresenteis os vossos corpos, a vossa vida em sacrifício vivo, em sacrifício santo, em sacrifício agradável a Deus, que é um culto diferente do culto de adoração. Deus não precisa ser adorado por ninguém. Isso é lá na época antiga, na época de Moisés. Deus quer que você, de uma vez por toda, entenda que o nosso culto é racional. Quer dizer uma coisa inteligente. Irmãos, naquele tempo, Moisés pôs um véu sobre o seu rosto. Sabe para quê? Para que as pessoas não vissem o fim do que era transitório. Pois o que ele ensinava ia passar. Depois viria um outro profeta, ao qual o povo deveria ouvir, que é Cristo Jesus, que tirou o véu do rosto de Moisés. Quer dizer, dos seus ensinamentos, para que o povo pudesse agora ver aquilo que foi estabelecido para sempre. Verdades novas foram e estão sendo reveladas pelo Espírito Santo. Nós temos que acompanhar essas revelações, irmãos, com o nosso culto racional. Quer dizer, eu entendo porque eu vou à igreja. Eu vou à igreja para encontrar a minha salvação, para encontrar perdão dos meus pecados, para que a palavra me acuse. A palavra precisa me acusar, para que eu saiba que eu sou pecador, irmãos. Não adulterarás, não mentirás, não serás vaidoso, não invejarás os bens do teu próximo. Honrarás o teu pai e tua mãe. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Não terás idolatria na tua casa. Eu vou à igreja para eu poder ouvir esta palavra me acusar e dizer que eu sou um pecador, para eu poder chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, me perdoa. Me ajude a me livrar dessas coisas que estão me condenando. Ele vai te ajudar. Isso é culto racional. O que você entende por racional? Racional quer dizer inteligente. Você precisa saber o que está acontecendo com você, o que o Espírito vai fazer com você. Você precisa saber disso, meu irmão. Senão tudo fica no blá, blá, blá. Não leva a lugar nenhum, conversa. Barulheira. Acha que culto a Deus é barulheira? Você acha que o Senhor quer saber dos gritos e que as pessoas fazem sem saber o que Ele quer de verdade? Vão para casa e continuam no pecado. Versículo 2. Não sede conformados com esse mundo. Mas quantas pessoas vivem essa vida que todo mundo vive? Você vai na casa de um irmão, é igual a casa de um homem que vive no mundo profano. Começa que nós gostamos de tudo aquilo que o mundo pecador gosta.
Enfiamos na nossa casa. Os nossos filhos são criados da mesma forma como são criados os filhos das pessoas profanas. As nossas filhas não se ocupam das coisas que Deus pede para elas se ocuparem, porque as suas mães não ensinam. Estão ocupadas com as coisas do mundo. Não sedes conformados com este mundo. Eu não aceito esta vida que este mundo diz que é certa. Eu não admito isso. Eu procuro na palavra de Deus qual é o verdadeiro sentido da vida. E ensino isso para os meus filhos. Ensino isso aos meus filhos. E creio que eu vou transformar a vida dos meus filhos. E que eles serão santos, no sentido bíblico. O verdadeiro sentido dessa palavra. Separados para Deus. Agora fica lá em casa, deixando a televisão cuidar dos teus filhos. Faz isso. Deixa a internet cuidar dos seus filhos, dê um tablet para ele não te incomodar mais, ele ficar navegando na internet. Faz isso, você vai ver o que vai acontecer. Deixa a menina o dia inteiro mexendo com a internet, faz isso. Aquilo ali é a porta do inferno, irmãos. Os pais não conseguem dominar os jovens. Não conseguem colocar uma disciplina. Olha, você tem hora para você navegar na internet. A hora sua é dessa, aquela hora. Terminou, acabou. Não, o menino passa a noite inteira na televisão. Outra hora passa a noite inteira conectado na internet. Os pais, o que eles fazem? Vão dormir. Dormir. Enquanto o menino está na internet. Fazendo o quê? Só Deus sabe. É bom a gente nem saber. O pai não tem a coragem de ir lá e desligar aquela coisa. Em casa não durou 3 dias, essa história de ficar até meia-noite na internet. Eu falei 2 vezes, na terceira eu fui lá, arranquei tudo, joguei para lá, pronto. Deu uns gritos. Vai dormir! Eu quebro tudo. Pronto, acabou. Nunca mais foi lá ficar até meia-noite. Até às 10 horas, pronto. Não tem coragem. Por quê? Porque os filhos já mandam nos pais. Começa que trata de você, né? Não é o senhor mais, é você. Ô pai, você não, o senhor, por favor. Vamos manter a hierarquia aí. Então mantenha o respeito. Os pais precisam incomodar os filhos, como a palavra nos incomoda aqui, não disse agora mesmo que a palavra não incomoda a gente. O pai tem que incomodar o filho. Isso é processo educativo. Criança não cresce igual bananeira, não. Você põe no mundo lá, cresce aquela criança. Não é assim, não. Ela cresce cheia de defeitos. Os vícios que ela arruma na escola. Já imaginou quantos vícios a criança arruma na escola? Pensa que lá na escola é um lugar que só aprende coisa boa. Está enganado. Lá vai conviver com filho de todo o povo desse mundo aí, ó. Vai trazer para a tua casa os costumes desse mundo, as ideias desse mundo, que é inimigo de Deus. O que diz a palavra do Senhor? Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Eu gostaria que vocês se refletissem se a sua casa está servindo a Deus ou se está servindo o mundo. Pensa nisso, você e sua mulher. Você e seu marido, você que está aqui, minha irmã, você que está recebendo a palavra em outros lugares. Agora, pensa bem se a sua casa está servindo a Deus ou está servindo o mundo. Se você estiver servindo o mundo, já está perdido. A hora que chegar a condenação, vai tudo para o escuro. A quem que eu estou servindo? Não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados. Olha o culto racional. Sede transformados. De que jeito? Olha a palavra. Pela renovação do vosso entendimento. Quer mais claro do que isso aqui, irmãos? Quer mais claro do que isso?
Quando você fizer isso, quando você permitir que o seu entendimento seja renovado, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer ter uma experiência com Deus? Quer ver como Ele faz na tua vida? Você tem que deixar se renovar. Se você permitir, Deus vem. Se você não permitir, você vai ficar enganado. Permita que Deus mude a sua maneira de ver as coisas. Por favor, por compaixão, leia a Escritura Sagrada. Em casa. Não venha ler aqui na igreja, traga também para acompanhar o culto, mas por favor, irmãos. Eu nunca pensei isso, mas acho que eu vou ter que instituir o sábado na igreja. O dia do sábado. Vou virar adventista. Temos que reservar um dia para o Senhor, irmãos. Não tem condição. O povo de hoje está como nos tempos de Moisés. Ele teve que estabelecer um dia para a adoração do Senhor, para a pessoa conviver, ler a Escritura, orar, conversar sobre as coisas de Deus. Hoje não está muito diferente, irmãos, porque nós só encontramos com o Senhor na igreja. Não temos um dia dedicado ao Senhor. Poderíamos ter. E como é que seria esse dia? Convivência em família, conversas agradáveis, leitura bíblica, oração, ceia. Faz uma ceia em casa, come junto com a sua família, com seus filhos, com seus genros. Se alegre no Senhor, fale da boa palavra, cuida dos animais em casa, ajuda a limpar a casa. Tudo isso é dia do Senhor. Sem ligar a televisão, sem ligar esse tal de telefone celular aí, essa coisa doida aí, que fica toda hora. Lá em casa eu andei pegando, até troquei, tirei esse subiozinho, que eu não aguento ele. Esse subiozinho é terrível. Troquei, pôs outro som lá. É terrível. Vamos desapegar, gente. Não é? Então, no dia do Senhor, desliga esses telefones de celular, deixa só a sua linha física ligada lá, o telefone fixo. Se alguém precisar, liga na tua casa. Você não precisa do telefone celular ligado. Desliga esse negócio de tablet de menino. O menino dá umas assim, eles não gostam, fica meio nervoso, meio bravo e tal. Vocês já sabem, né? Eu digo sempre aqui, se precisar dar um tablet nele, dá tudo certo. Não é? A mãe costumava dar uns tablets em nós quando não tinha tablet. Consertava fácil a indisciplina, não é? Então desliga esses meios eletrônicos, passa um dia em paz com a sua família. Olha, faz um teste. Eu tenho lançado desafios aqui, desliga o telefone celular durante uma semana. Esquece dele. E a televisão também faz isso. Você vai ver que coisa esquisita que é. Você começa a sentir uma outra pessoa estranha. Você fala, mas não é possível. Entendeu? Nós somos perturbados por esse telefone celular porque a internet, ela exerce um grande poder sobre nós. E esse poder não é bom, porque o único poder que nós desejamos que seja exercido sobre nós é o poder de Deus. Amém? Senhor, tenha compaixão do teu povo, Senhor. Afasta o demônio do celular. Afasta, Senhor. Os que estão recebendo a palavra longe também. Vamos fazer o dia do Senhor? Vamos tentar. Durante o nosso encontro de irmãos, que vai acontecer no próximo mês de junho de 2015, a gente vai distribuir um folheto e lá tem orientação para o dia do Senhor. Como fazer em casa. Vocês sabem que o dia do Senhor era sábado na Escritura Antiga, mas a Igreja Católica, que é a Igreja Cristã, a mãe de todas as igrejas, resolveu que esse dia seria comemorado, seria vivido no domingo em vez do sábado. Por isso que nós não fazemos nada no sábado.
e não fazemos no domingo, e não fazemos mesmo, né? Devíamos fazer, mas não fazemos nada no domingo. Mas é o dia do Senhor. Para nós que somos cristãos, evangélicos verdadeiros, o dia do Senhor pode ser um dia qualquer. Não precisa ser sábado ou domingo, mas um dia de descanso e de vivência familiar, vivência com a Escritura Sagrada, conversas entre pais e filhos que já não tem mais, entre marido e mulher. Nossa, é uma coisa difícil. Durante a semana, o marido e a mulher não conversam mais. Os dois trabalham que nem loucos, chegam à noite, em vez de namorar, eles vão dormir, estão acabados. Vamos mudar isso, irmãos? Um dia para o Senhor. Amém? Esse é o dia que nós precisamos viver na plenitude do nosso espírito. É sacrifício vivo, agradável ao Senhor. Será que a gente consegue, pastor? Se Deus quiser. Amém. Saltando aqui para o versículo 9, vamos dar um pulinho aqui que eu não vou comentar o capítulo inteiro, mas tem alguns conselhos importantes. O amor, gente, o amor não pode ser fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha, tudo conselho para vivermos o amor de Deus na pessoa do nosso próximo. Olha que maravilha esses conselhos aqui. Não é, irmãos? Coisa abençoada. Amor tem que ser uma coisa verdadeira, não pode ser mentirosa. Cordialidade. Aborrecer o mal, é coisa do mal, a gente não quer nem por perto. Paulo diz para a gente nem comentar o mal. O mal é uma coisa que, se a gente puder não comentar, é melhor. Vamos aborrecer o mal e nos apegarmos com toda a nossa força nas coisas do bem. Vamos honrar as pessoas que são nossos companheiros nessa grande viagem. Honrar e respeitar. Isso tudo é amor a Deus, porque é amor ao próximo. Não sejais vagarosos no cuidado. O pastor acabou de dizer isso. Não seja preguiçoso. Faça acontecer. Olha lá. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, na realização das coisas, servindo o Senhor. Amém? Quer dizer, é uma ocupação com as coisas do Senhor. Alegrai-vos na esperança. As coisas estão difíceis? Esperemos no Senhor. Ele vai interceder e vai nos ajudar. Tá bem? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai orando. Perseverar quer dizer insistir. Uma vez, não, insistir muitas vezes. Eu diria 70 vezes, 7 vezes. Tenha esperança, ore, o Senhor vai realizar a obra que você está precisando. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. O que quer dizer isso? Quem são os santos? São os irmãos da igreja. Não é aquele santo lá que a gente conhecia antigamente, não. É o santo da igreja, é o irmão da igreja. Converse com o irmão. Terminou o culto, fica conversando um pouquinho aqui, um com o outro, não é? É tão agradável. Quando a gente tem a ceia é um lugar de conversa, dizia Paulo. Não é lugar de comer. A gente come também, mas não é para isso que é feita a ceia. A ceia é para conversar sobre o Senhor, lembrar dele. E conversar sobre a nossa vida na igreja, nossa vida familiar. Estas coisas todas são agradáveis ao.
nosso Deus. Tá bem? Seguir a hospitalidade. O que quer dizer isso? Receber o irmão com alegria. Abraça o irmão, cumprimenta ele, beija o rosto dele aqui, ó. Isso chama ósculo santo. É um beijinho que a gente dá aqui no rosto, ó. Não é dado nem com os lábios, a gente encosta o rosto assim, só no rosto do outro. Isso é beijo de irmão. É dado desde lá, a época do rei Davi. Isso é da igreja, é dos irmãos. O estranho chega, fica meio assim, mas quando ele se tornar um irmão da igreja, ele vai entender isso. Então é receber com alegria o irmão, com hospitalidade. O irmão vai visitar a sua casa, recebe com carinho, faz um chazinho, um bolinho, uma bolacha, uma coisa assim para o irmão, não é? É tão agradável. As mulheres ainda fazem bolo ainda em casa? Costuma comprar no mercado, né? Pronto. Faz um bolinho para o irmão. Não compra bolo no mercado, porque aquele bolo do mercado é um bolo frio. Não vai tocar o coração do irmão. Faz você mesmo o bolo, mesmo que dá uma queimadinha por baixo, não tem importância. É mais gostoso do que o bolo comprado no mercado, não é? É feito com as tuas mãos, por aquele coração que você tem que está cheio de amor. Tá bem? Quando fizer o bolo, não deixa de chamar o pastor vai lá comer um pedacinho do bolo. Amém. E abençoar a sua casa. Aí já entrou o sacerdócio levítico no meio. Eu vou lá abençoar a sua casa e como um pedacinho de bolo. Tá bem? Irmãos, ele diz mais aqui para nós, olha só, abençoai aqueles que vos perseguem. Quem é de Deus tem inimigos, né? Não por causa do pecado, mas por causa do evangelho. Tem gente que não gosta de nós, por causa da verdade que as pessoas não querem saber. Tá bem? Então não gostam de nós, oremos por eles. Abençoai os que vos perseguem. Versículo 14. E não amaldiçoeis. Nada de lançar maldição sobre os outros. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O irmão está feliz, nós estamos felizes com ele. O irmão está triste, chorando, nós estamos chorando com ele. Quer dizer o quê? O seu sofrimento é o nosso sofrimento. A sua alegria é a nossa alegria. Isso é igreja. Tá bem? Alguém está passando por uma tribulação, a gente envolve aquele irmão, aquela irmã e vai chorar com ele, sabendo que Jesus vai enxugar a lágrima. Se nós estamos felizes, a igreja toda está feliz, irmãos. Não é verdade? Todos nós estamos felizes também. Porque quando a gente fica feliz, o Senhor se alegra com isso. Sede unidos. Eu não sei como ele escreveu tantas coisas lindas num trechinho tão pequeno. Olha só, versículo 16, sede unânimes entre vós. Tem um ponto e vírgula aí. Sede unidos. A igreja é um feixe de varas. Não é? Pega uma varinha aí, uma varinha seca, e quebra ela. Você quebra, não quebra? 2 varinhas ou 3, você já vai ter um pouquinho mais de dificuldades. Mas pega 50 varas, 100 varas, ajunta um feixe, tenta quebrar para você ver se consegue quebrar uma só. Você não consegue, porque a igreja unida, o Satanás não tem poder sobre ela, amém? Glória a Deus. União. Os irmãos devem viver unidos, e o Senhor se alegra com isso. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, é como um perfume. Tá bem? Perante o Senhor. Sejamos unidos entre nós. Não ambicioneis coisas altas. Olha só. Quer dizer o quê? Não fique sonhando com bobagem. Não sonha com riqueza, não sonha com poder, não sonha com fama. Tudo coisa que não presta. Olha, poder não serve, fama não serve, riqueza não serve. Dinheiro suficiente para pagar a conta. Passou disso, maligno. Senhor, desculpa, eu que estou pondo esse mandamento. Mas é verdade, não é? Sobrou um dinheirinho, a gente já inventa uma história, não é mesmo? Estou falando alguma mentira? Sobrou dinheiro na conta, a gente compra uma coisa que nós não precisamos dela. Não é mesmo? Então, que o Senhor mantenha as nossas contas em dia.
que a gente tenha uma vida modesta, diz aqui o apóstolo. Não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às coisas mais humildes. Vamos ter uma vida de simplicidade, gente. Eu não disse de pobreza, eu disse simplicidade. São coisas distintas. Tá bem? A gente tem que pedir para Deus não deixar a gente ser pobre para não roubar, envergonhar o nome dele. Nem deixar a gente ser rico para a gente não se esquecer de Deus. Se a gente ficar rico, nós vamos esquecer do Pai. Tá certo? Então nós precisamos nos acomodar às coisas mais simples. Em casa, na sua casa, você vai educar seu filho? Faça a criança crescer com esta mentalidade. As coisas mais simples, elas são importantes ou tão mais importantes que as outras coisas que o pessoal acha que tem um valor muito grande para eles. O povo de Deus é um povo que tem uma vida simples e que vivem felizes por causa do Espírito Santo. Amém. Essa é a nossa riqueza. Sendo feliz sem ter riqueza alguma desse mundo, mas muito ricos das coisas do Senhor. Não é verdade? Eles pensam que nós somos pobres. O apóstolo Paulo diz, sendo pobre, mas tendo tudo. Na verdade, o mundo é nosso, é do povo de Deus. Nós somos filhos do dono do mundo, que é o Senhor. Todas as coisas são nossas. Como dizia Jesus, não precisa pagar imposto para eles, não. Mas para eles não ficar assustados, escandalizados, pague. Nós somos filhos do Rei, que é o Senhor. Amém? Mas para não escandalizar, pagamos. Não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às coisas mais humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Cuidado com a sua sabedoria, viu? Pode ser de Satanás. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não devolve o mal que te fizeram com outra ação de maldade. Não pague o mal com o mal. Tá bem? Ore pelos teus inimigos. Pastor, mas a maldade às vezes dói. Paciência. Sofre um pouquinho aí, tá? Lembre-se que Jesus sofreu na cruz para te salvar. Percebeu? E nem vão te pregar na cruz. Não é bom isso? Então aguenta um pouquinho a ofensa. O que tem? Você sofrer um pouco. Faz bem para a nossa vaidade. É bom para a nossa vaidade. Para desgastar a nossa vaidade. Quando a gente é humilhado, quando alguém faz um mal contra a gente não merece, olha só, nós não merecemos isso. É claro que nós merecemos, nós somos pecadores, somos do mundo. Então, sofre as injustiças. Lá no céu, nós temos um que diz o seguinte, quer ver? Se for possível, quando você estiver no seu são juízo, na sua sã consciência, quando estiver em vós mesmos, tende paz com todos os homens. Verso 18. Não vos vingueis, não vingueis a ninguém, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu tomarei providências, diz o Senhor. Se alguém te fez mal, aguenta firme aí, porque a justiça de Deus está anotando tudo certinho lá. Não levante sua mão contra quem te fez mal, não. Nem a tua língua, viu, infeliz? Tem gente que não levanta a mão, mas fala mal. Não é verdade? Tomara que ele caia. Tem uns que falam assim, mas Deus vai interceder, ele vai ver só. Irmãos, vingança. Ainda toma o Senhor como vingador. Eu falo isso porque é de nós mesmos, isso, né? Da nossa carne. Nossa carne conspira contra nossos interesses espirituais. Irmãos. Alguém pisou no nosso pé, mas a gente deseja o mal mesmo, não tenha dúvida nenhuma.
Ainda bem que o Senhor é compassivo. Haja paciência, só o Senhor mesmo para ter tanta paciência conosco. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Levítico 28, Deuteronômio 32. Quem quiser ver na história antiga, dá um pulo lá. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Se ele tiver sede, dá a ele de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Oh, coisa maravilhosa. O inimigo chega na tua casa morrendo de fome, dá de comer a ele. Não maltrata ele, faça um favor, hein? Eu sabia que um dia você ia bater na minha porta. Não faz isso, hein, irmão. Recebe com amor, dá comida para ele. Está com sede, dê a ele a água. Mostre que você é separado para Deus. É separado para Deus. Ele fecha aqui o capítulo dizendo assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Esse apóstolo é maravilhoso, hein, irmão? É o pai da igreja cristã. Esse homem pensou tantas coisas lindas em relação a uma vida com amor. Mas ele dizia: olha, eu tenho no meu corpo uma lei que conspira contra meus interesses espirituais e eternos. Ele dizia isso. Essa lei é tão forte que eu não conseguiria vencê-la. Mas graças a Deus eu tenho Jesus Cristo que me dá vitória sobre o pecado. Jesus é o Senhor. Ele é nosso Salvador. Ele nos ajudará a ter vitória sobre todas as coisas desse mundo. Que essa vitória, este poder, permaneça sobre a igreja reunida aqui e a igreja que está em outros lugares, cidades, que estão recebendo esta palavra, em nome de Jesus. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz